9h32, o Povo no Rádio ao vivo, com mais uma entrevista da série de sabatinas que estamos fazendo com todos os candidatos a prefeito de Fortaleza. Por sorteio, o candidato a ser entrevistado hoje é Jorge Lima, ele que é o candidato do Solidariedade. Comigo aqui no estúdio para conversar com o candidato Jorge Lima, o repórter do O Povo, Marcelo Bloch. Bem-vindo, Marcelo. A gente vai fazer a conversa com transmissão. Já estamos, como o programa inteiro, pelo YouTube do Povo, pelo Facebook do Povo, pelo Facebook da Rádio Povo CBN e também pelo Instagram, o Povo CBN. Você estando no YouTube, você pode curtir a live vai chegar a mais pessoas e o seu comentário. Também você pode postar o seu comentário, a sua pergunta. Você manda a pergunta, você interage. WhatsApp 859-9699-2299. Candidato, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jocélio, bom dia, Marcelo. Muito bem, primeira pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor levou quanto tempo para decidir que ia ser candidato a prefeito de Fortaleza? Jocélio, 3 meses, porque em abril, eu já falei isso antes, eu tinha 46 pré-candidatos a vereador no nosso partido, uma chapa montada a partir de fevereiro. Tem quantos vereadores hoje no seu partido? Não, e aí é que eu vou lhe explicar. E em abril, no último dia, todos os candidatos, por uma questão política, resolveram ir para o PP, certo? Foi conversado, foi me avisado um dia antes e tudo. E eu concordei por questão de ser uma pessoa de grupo, de não pensar só no projeto pessoal, mas o partido ficou desassistido, não dava mais tempo montar a chapa. E aí ficar fora das eleições era ruim para o partido. Eu fiquei pensando, conversando com a Nacional e comuniquei, tinha isso em mente, mas também não era uma decisão tomada. E no último momento resolvi tomar essa decisão e avisá-lo às pessoas do grupo, que eu devo alguma satisfação, ao Chiquinho Feitosa, ao próprio Camilo Santana, e sem apoio. Ele foi muito franco comigo: Jorge, meu candidato é outro. Meu candidato é o do meu partido, é o Evandro, e eu não vou poder lhe apoiar, mas eu entendo, a democracia faz parte, e fiquei livre. E eu tomei essa decisão, até olhando para os outros candidatos, eu digo, tem um espaço aqui, direita pelo um lado, esquerda pelo outro, tem um centro aqui, vamos tentar passar alguma coisa e contribuir com essa eleição. Tá, Marcelo Bloch. E aí, seguindo um pouco nessa linha, candidato, o senhor decidiu sair candidato, mesmo já tendo dito aí, sem apoio. Eu estava vendo assim, a prestação de conta da sua candidatura ainda muito, muito baixa, de aporte financeiro, boa parte feita pelo próprio senhor. Eu lhe pergunto, quanto vale a pena entrar numa campanha dessa contra candidaturas tem recebido tanto dinheiro dos partidos, candidaturas milionárias? Até onde o senhor acha que pode ir essa campanha do senhor? Olha, Marcelo, realmente fica uma campanha limitada, né? Mas eu tenho certeza que a gente hoje aqui estamos conversando com a população de Fortaleza. A população de Fortaleza precisa acordar para essa eleição. Ela precisa analisar melhor os candidatos que tem aí, analisar as práticas que estão sendo feitas, que se você prestar atenção são as mesmas, todo esse teatro com dinheiro público aí, e eu venho fazendo diferente, como você mesmo disse, o aporte pessoal, pequeno, mas eu venho falando a verdade. Eu posso falar a verdade. Os outros candidatos aí estão prometendo coisas que, se a gente tivesse tempo aqui, a gente ficava semanas discutindo. Eu ia mostrar para você que nada é viável, nada é verdade, não tem nada de novo. E eu, respondendo até a pergunta do Jocélio, por ser uma decisão tão pessoal minha e do partido, eu hoje estou livre para falar a verdade e tenho que começar dizendo isso. Da população de Fortaleza, vamos analisar melhor os candidatos que estão aí, porque a gente tem visto cada coisa que na política eu nunca esperei ver. E eu estou indignado, participando um pouco dos bastidores da campanha, como os candidatos têm, assim, falando bem a língua do povo, a cara de pau de iludibriar e mentir para a população de coisas que não podem ser feitas. E a política precisa mudar, a gestão precisa mudar, senão Fortaleza vai ficar nessa cidade aí e o mundo tá prosperando e nós
parados no tempo em relação à mudança política. Como é que o senhor argumenta diante de elementos tão assim visíveis da vinculação do senhor com o governo, que o senhor não é uma candidatura apenas acessória da candidatura do governo? Como convencer alguém de que um partido que está na base do governo, do grupo político, não lançou a sua candidatura apenas como uma candidatura acessória? Jocélio, por um projeto pessoal, vamos ser bem inteligentes. Como é que eu poderia ajudar a candidatura do governo? O que é que... Eu tenho 17 segundos de televisão. Eu não tenho um volume de campo. Você pode entrar no debate e fazer perguntas incômodas que não seriam elegantes para o candidato do governo, por exemplo? Mas olha, você está querendo que eu vou fazer a pergunta para o candidato do governo ou para os outros candidatos? Não, para os outros. Eu estou falando como é que funciona nesse mercado da política. Eu queria que o senhor defendesse para o seu ouvinte, para o seu eleitor, o seguinte: olha, meu eleitor, você que acredita em mim, eu não sou uma candidatura acessória do governo. Eu queria que o senhor convencesse o ouvinte, o eleitor, de que o senhor de fato é uma proposta não acessória da candidatura principal. Eu vou... Acessório eu não sou, porque se eu tivesse como decidir ou pesar alguma coisa, o meu comportamento seria outro, desde o começo. Eu fui para o primeiro debate, debati com o prefeito Sarto, na maior disciplina. No segundo debate, ele já me chamou de um palavrão, aí ele mexeu comigo e eu vi que tudo era um teatro. Eu digo, agora me chamaram para um ringue, eu estou no ringue, certo? Eu fui provocado, mas eu entrei nessa campanha para aprender, para me doar, para falar a verdade, para conhecer e para me permanecer na política, pensando no futuro e tudo. Eu não entrei só para ganhar, certo? Deus é que sabe, mas eu não entrei só para ganhar. Entrei para participar, para jogar um jogo. Olha, quem é que não quer ser candidato, botar o seu nome, desenvolver ideias? E eu tenho essa coragem, tenho esse discernimento de fazer uma coisa diferente. Não fiquei no comodismo. Aí quando vem uma pessoa valente, corajosa, querendo discutir, falar a verdade, é acessório. Acessório de quê? Acessório do PT. O PT já está com o governo, tem o governo federal, que é o municipal. Talvez eu não concorde. Mas eu tenho meu espaço, tenho minha liberdade e vou falar. Agora, eu não posso elogiar um prefeito que eu passei 3 anos sem nem saber onde ele estava. E também não posso elogiar esses candidatos que tem aí, sem projeto nenhum, com mentiras, candidatos aventureiros que podem retroceder Fortaleza, e eu estou aqui para falar isso. Marcelo. Inclusive, citando essas críticas que o senhor tem feito ao prefeito da cidade, né, eu tenho prestado atenção que o senhor, no poucos segundos que tem tido na campanha de TV, de rádio, em sessões do bloco ali dos candidatos, acho que são 17 segundos, se eu não me engano, tem usado exatamente para atacar, chamar o prefeito de ausente, servir como um pouco... usar esse pequeno espaço para atacar o prefeito José Sarto, no caso. Não seria mais interessante usar, talvez, esse tempo para trazer alguma coisa? Ou por ser tão pequeno esse tempo, o senhor optou por usar essa linha? Olha, Marcelo, em 17 segundos, Fortaleza é uma cidade imensa, complexa em todos os setores, 360 graus. Você tem que olhar para Fortaleza como um todo, né? Não dá para olhar só para a saúde, só para a educação, só para o primeiro emprego. Então, você olhando para a cidade como um todo, 17 segundos, só dá para eu... Você lembra daquele candidato? Meu nome é Enéas? Só dava para eu fazer uma proposta. Esse candidato só pensa... Então, o que é que eu quero passar para a população? É que, para a pessoa ser prefeita, ela não vai à força, não. Tem que querer ser prefeito. E depois que é prefeito, tem que assumir esse papel com muita responsabilidade. Então eu sou um crítico à atual gestão, um crítico ao comportamento do Sarto, e eu estou me modelando a dizer, o que foi feito aí, Fortaleza perdeu 4 anos. E não compensa perder mais 4 anos sem um prefeito com vontade. É isso que eu quero passar para a população. Então, e as minhas propostas, tem minhas redes sociais, tem meu próprio meu site, meu telefone está nas minhas redes sociais, pode me ligar, eu posso discutir. Agora, na televisão não é o tempo ideal. E eu vou continuar nessa linha. Eu sou crítico à atual gestão. Eu não posso criticar candidatos por eles não terem feito na gestão. Eu só vou criticar o que foi feito nesses 3 anos e meio, que é a gestão. É um prefeito ausente, é uma taxa de lixo que ele falou aqui até para vocês, que é uma decisão do governo federal, e não é. Mais de 90% das prefeituras do Ceará não cobram. Então a capital
poderia ser exemplo, cobra uma saúde totalmente desacreditada pelo público, a rejeição, não sou eu, George, é a própria desaprovação que ele tem Instituto de Pesquisas. A desaprovação do Sarto no início da campanha era altíssima. Então ele mesmo, para ir para a reeleição, ele já sabia que ia ser muito criticado. Candidato, vamos falar de transporte público. O senhor até falou da sua vinculação com o Chiquinho Feitosa, que é um dos grandes empresários do setor. Pergunto ao senhor qual o seu pensamento para uma política de transporte público numa cidade como essa. Por exemplo, o que é que o senhor pensa da ideia da tarifa versus as demandas do setor? O setor diz, olha, a frota está envelhecida porque a tarifa não acompanha, o custo é muito alto. O senhor prefeito, como é que o senhor conciliaria a sua vinculação com o setor com a necessidade de conter a tarifa, por exemplo? O setor público é um dos serviços que mais afeta a população. Por quê? Porque ele é usuário, o cidadão ele usa todo dia. Quem usa o transporte público usa todo dia para trabalhar, para o lazer, para ir para um médico, para ir para uma UPA, para um hospital, tudo é o setor público. Então, qual é o entendimento? O setor de transporte, o senhor quer dizer? Setor de transporte. Tá. Transporte público, né? Uhum. Transporte público é essencial. Aí volta a crítica ao prefeito. O isolamento do prefeito é tremendo. Não é só com a população como prefeito. O isolamento até para um diálogo com os empresários e com o governo. Porque o Camilo Santana, quando era governador, ele deu uma isenção de ICM e entrou com a contrapartida. O José Sarto foi apoiado pelo Camilo e romperam com o governo e se isolou. Não senta na mesa, ele fica criticando o governo. Aí não senta. O problema do transporte público tem que ser feito a 4 mãos. Empresários, prefeitura, governo. E o prefeito de Fortaleza, com esse sistema dele de gestão, de isolamento, de não dialogar, de não baixar a guarda, quem perde é a população. Mas, a população tem como melhorar. Eu até andei de ônibus, certo? O conforto do ônibus tinha que melhorar um pouco, a qualidade dos carros. Mas a culpa não é só dos empresários, porque a tarifa tá apertada. Como é que o senhor faria, prefeito? Olha, o empresário diz, a tarifa está baixa para fazer o investimento. A população vai reagir se aumentar a tarifa. O que é que o senhor faria numa situação dessa como prefeito? Eu procuraria o governador, o governo, saber se ele poderia ter uma contrapartida, melhorando mais ainda o ICM, que ainda dá para melhorar, certo? Eu conversei com o pessoal do setor. E outra situação... Vamos ser claros, vamos falar a verdade. O prefeito disse aqui que os candidatos estão prometendo passe livre para estudantes no final de semana sem entender. Mas ele disse que vai fazer. Se ele é prefeito e vai fazer, os outros que vão ser prefeito não podem prometer. Então há uma discordância aí de agradar o povo e tomar decisões certas. Eu acho que o transporte público de Fortaleza está fora da mesa de prioridades. Tá, mas para entender o seu pensamento como prefeito, olha, focando numa gestão de Jorge Lima, prefeito de Fortaleza. Tarifa não dá conta do investimento, o empresário quer que aumente, o ônibus está envelhecido. É uma situação bem difícil que a gente está vivendo hoje. Tem que tirar dinheiro de outro canto e colocar no transporte público. Por quê? Porque o transporte público é o que gera a economia, é o que gera a locomoção de milhares e milhares de pessoas. Depois da pandemia, muitas pessoas passaram a usar outros meios de transporte, o Uber, até as ciclovias, o incentivo à bicicleta, mas o transporte público ainda é o principal meio de locomoção. O que é que o senhor pensa da tarifa zero, George? O que é que você pensa da ideia para Fortaleza? Olha, tarifa zero para os estudantes foi uma ótima ideia. Só que foi um gol que o prefeito podia ter feito, que ele não fez, porque ele não fez no final de semana. Mas tarifa para todo mundo, como tem candidato propondo, você acha plausível? Não, acho que de imediato eu não posso dizer que é plausível, porque o impacto é muito grande, né? O impacto é muito grande e eu acho que o caminho também não é por aí. Marcelo. Seguindo no transporte, eu estava dando uma olhada no programa, as suas propostas no seu site, o senhor fala de eficiência energética na malha viária, através de parcerias público-privadas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que inclusive essas parcerias são algo muito comum nas suas propostas, parceria público-privada, talvez um pouco puxando aí do seu currículo, o senhor foi assessor da Casa Civil e de ter trabalhado muito nessa área. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que seriam essas
essas propostas de parceria público-privada que o senhor entende para a gestão em Fortaleza. Só para situar quem está chegando agora, estamos conversando ao vivo com o candidato do Partido Solidariedade, Jorge Lima, ele candidato à Prefeitura de Fortaleza. Candidato. Olha, Marcelo, a parceria público-privada é um modelo que se copia do mundo, certo? Não é uma ideia do Jorge Lima, nem uma invenção minha. Quando a economia ela estagna, o setor público perde o poder de execução, perde o poder de melhoramento, perde o poder de investimento. E o setor privado, não falta capital para o setor privado. Sempre existem bancos, existem linhas de financiamento. E essa parceria público-privada ela é perfeita porque o público garante o pagamento, garante o investimento retornar ao longo de anos e garante o serviço, que é o cliente, né? Que são os usuários, a população. E o investimento inicial, como o setor público não tem, o privado que faz. Dá uma ideia. O setor privado investe em 50 ônibus novos, certo? E a prefeitura garante a linha, o usuário mínimo, durante um período até pagar os carros. O que é que o serviço, a população ganha? Carros novos, com mais ar-condicionados funcionando, e o prefeito não desembolsa dinheiro de imediato. Ao longo do tempo, ele garantindo às empresas aquele uso. Isso é uma parceria que se conversa. No setor de construção civil, parceria privada, moradia social, funcionou no Reino Unido muito bem. Por que não trazer isso aqui para o Nordeste do Brasil, para o Ceará, para Fortaleza? As pessoas passam a morar bem hoje, para o Estado, a Prefeitura, pagar em 35 anos, ao invés de estar pegando empréstimos para cobrir conta ou para fazer uma obra que atende a meia dúzia de pessoas, atender a população que não tem onde morar. Então, isso é a minha ideia, é trazer o setor privado para grandes investimentos que impactam a vida das pessoas. E funciona no mundo todo. E a prefeitura tem crédito, ela tem um nome a zelar, tem um bom ativo de crédito no mercado que ela possa se responsabilizar para o setor privado investir e ter retorno. Quantos empresários e quantas empresas grandes dos setores de construção civil querem investir e o mercado está parado? E quantas pessoas precisam de moradia e não tem casa para morar, casa digna? O que é que o senhor pensa da outorga onerosa? Olha, é um recurso que a gente tem, é um recurso. Agora tem que ser bem usado. Eu usaria a outorga onerosa para construir casas nos bairros mais pobres, para dar esse contra... a gente cede espaço numa área mais nobre para contemplar as famílias mais pobres. Não o dinheiro da onerosa para investir em praças. Isso as pessoas já têm. Vamos fazer o básico que a população precisa. Entendeu? Já que nós vamos vender uma energia... vamos vender até a passagem do vento, né? Porque quanto mais, falando para o povo entender, quanto mais alto o prédio, mais a cidade se torna um pouco quente. Não necessariamente. Os urbanistas explicam que ele sendo comprido, não. O paredão é que faria mal, né? O paredão, exato. Se for comprido, não. Comprido, o vento passa. O vento passa. Agora, o importante, falando aqui dos meus projetos, eu tenho um projeto na cabeça que posso até conversar mais depois sobre isso, mas seria a moradia social, certo? Moradia social seria desenvolver cada bairro de uma maneira mais adequada ao bairro. Tinha que contratar a prefeitura um urbanista para cada bairro. Tinha que contratar 121 urbanistas. Mas seria cada urbanista... A prefeitura tem quantos urbanistas hoje, candidato? O senhor tem ideia? Eu não tenho ideia, mas acredito que poucos, viu? Tá. E olhe se eles ouvirem a opinião dos urbanistas. O senhor é contra concurso de ideias para projetos urbanísticos da cidade, como tem? Não, eu não sou contra, não. Eu sou a favor de tudo que traga um profissional, um técnico para a área. Agora, eu sou
eu tenho essa ideia em mente. Eu acho que a saída para Fortaleza é um urbanista, para cada bairro. Porque cada bairro tem seus problemas. Seus problemas de transporte, de moradia, e aquele urbanista ia desenhar o que precisaria fazer de obra mais urgente naquele bairro. Ia resolver tantos problemas, porque fica cada vereador puxando para um lado, cada líder comunitário, a população, às vezes tem bairro desassistido, e se tem um responsável ali no futuro, eu acho que daria um bom resultado. Marcelo. O senhor falou de vereadores novamente. Isso me lembra a questão que o senhor falou mais cedo, de como não ter conseguido fazer uma chapa do partido para vereadores. Como é que o senhor imagina que seria um governo Jorge Lima com a Câmara Municipal, né? Como é que o senhor conseguiria formar uma base para aprovar seus projetos e tudo mais? Como é que seria o governo Jorge Lima e a relação com os vereadores de Fortaleza? Olha, tem um problema na política, que é o ciúme, né? Então esse problema eu já não ia ter. Porque quando o prefeito ganha, primeiro aqueles vereadores que ficaram do lado do prefeito vencedor, eu lhe apoiei, o outro não lhe apoiou, eu quero isso. E o prefeito, às vezes, os de casa ficam para depois e começam a conversar com o da oposição para ter maioria, e começa o jogo do toma lá da cá, e é 200 emprego para um, 400 para outro, 800 para outro. Esse problema eu não vou ter. Eu não vou ter porque vai estar todo mundo igual. Vou conversar com os vereadores como todos são, com todos os direitos, porque eu não tenho esse apoio político. E o que eu venho dizendo, a gente precisa tirar urgente a política de dentro da gestão da prefeitura. A gestão da prefeitura hoje, ela é 80% política e 20% população, 20% resultado. Você não vê uma planilha, você não vê um indicador, você não vê nada em relação à gestão. E o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado e não pode ser melhorado. As coisas da prefeitura precisam ser mais medidas e deixadas claras, planilha aberta, para a população saber o que está acontecendo. E só se fala em números, só se fala em vai melhorar, em ações, e o prefeito ganha a prefeitura, como o atual, e vende muito problema para... Olha, isso foi péssimo, a pandemia. É só desculpa. Então, o prefeito que está aí, ele tem que vir com soluções, com melhorias, com boa vontade, com otimismo, para as cabeças das pessoas também terem uma esperança de melhor. Agora, vender o pior, é aquela história, vende o corte para fazer o curativo. Então, o prefeito que está candidato aí, ele sabe o que ele vai pegar pela frente. Tem que ter muita coragem, muito preparo, muito desarme para conversar com todos os setores. Eu me sinto preparado, viu, Jocélio, um pouco, porque eu tenho entrada em todos os setores. Eu tenho muitas... eu sou uma pessoa assim, de bom relacionamento com todas as áreas. E eu fico preocupado com alguns candidatos aí que são isolados e não tem desarme nenhum para um diálogo. E isso é muito ruim para Fortaleza. O que é que o senhor tem na cabeça como referência para Fortaleza como cidade? Ontem o candidato André Fernandes falou que queria fazer de Fortaleza uma nova Dubai. O senhor queria fazer de Fortaleza que cidade? Olha, uma cidade que tivesse um projeto de 10, 20 anos para frente e seguisse nessa linha de mudança. Tem alguma cidade que seja uma referência para a gente entender assim, enxergar a imagem? Já sei lá, as cidades do sul e sudeste do país. Você vê lá, a renda per capita é bem mais alta e as pessoas vivem com bem menos problemas do que a de Fortaleza. O grande problema de Fortaleza... Mas como menos problemas, o senhor diz? O trânsito em São Paulo é um problema, poluição é problema. Que cidade seria assim para a gente enxergar? Cidades menores, mas o trânsito... Mas Fortaleza é grande, esse é o ponto. Olhe bem, deixa eu lhe... Começa pelo problema da favelização. Fortaleza é uma cidade que é a 7ª maior em favela, certo? As pessoas já saem de casa, já saem com a cabeça quente, né? Então, a gente tem que falar da maioria das pessoas, 90%. Dizer, eu sou um morador que moro em Fortaleza, sou feliz. Eu sou feliz com Fortaleza. Eu não trocaria Fortaleza por outra cidade, certo? Então, por mim tá tudo bem, mas eu não estou pensando em mim. O resto da população precisa... Os serviços que são entregues pelo setor público em Fortaleza é muito ruim. Então, olha, e o que está acontecendo aí na parte social, tem muita gente desassistida, Jocélio. Infelizmente, a gente podia estar conversando aqui sobre um ângulo melhor, certo? Mas ainda tem muito a ser feito na base para melhorar nos outros anos. O candidato que disse que ia transformar Fortaleza em Dubai, ele falou, eu acho que um sonho, assim, bem longe que ele teve, porque não é realidade. Nem o
Não existe isso, você sabe disso. Partindo para o social que o senhor falou agora, o senhor tem como uma proposta o Bolsa Aluguel de R$ 200. Eu queria que o senhor falasse um pouco para quem seria, como seria, de onde é que sairia essa verba, o que o senhor tem pensado sobre isso? Olha, eu tirei essa ideia até de uma pessoa que trabalha para mim. Ele trabalha para mim há 30 anos, não tem uma casa de morar, não tinha uma casa de morar, e ele estava apto em todas as filas da prefeitura, do estado e do Minha Casa Minha Vida, e nunca andou o processo dele, ele sempre reclamava para mim, reclamava, e ele apto, e ele pagava R$ 700 de aluguel. Aí ganhava 2 mil e poucos reais, 2 salários mínimos, e pagava R$ 700 de aluguel. E aí eu vi a dor dele e ajudei essa pessoa que trabalhava comigo a comprar uma casa, certo? Pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Dei a entrada e ele assumiu o projeto. O que é que as pessoas, ao invés de comprar comida e melhorar a vida dos filhos, eles geralmente pagam aluguel. O aluguel é muito caro. E me comovendo com essa situação, o que é que eu proponho? A pessoa que está apta a entrar no Minha Casa Minha Vida ou na residência, na ajuda do governo, está apta e o problema é a fila, a prefeitura banca uma bolsa aluguel para aquela pessoa. Eu comecei com R$200, mas eu acho pouco. O bom é R$300 para aliviar um pouco do bolso de quem paga aluguel. Porque essa condição de... O que existe de kitnet em Fortaleza alugado, pessoas ricas que alugam para os mais pobres por 500, 600, R$700, e as pessoas passam uma dificuldade grande para pagar. E eu acho que é uma ajuda que vai no social e já dá aí uma cabeça fria para meio mundo de gente. E esse dinheiro sai de onde? Sai do caixa da prefeitura. Quanto é que seria por ano, candidato, implantando isso? Eu não tenho os dados da quantidade de pessoas que estão nessa fila, mas a pessoa tinha que estar apta. Mas, Jocélio... Mas muita gente, né? Mas você vai dizer assim, rapaz, hoje isso quebra a prefeitura. Olha... Quebra a prefeitura é a pessoa não ter onde morar e morar de uma maneira indigna. Aí é ruim. A gente tem que cortar muitas coisas. Por exemplo? E eu lhe digo, eu tenho certeza que o orçamento da prefeitura é muito inchado em relação à folha de pagamento. Muito inchado, certo? Muito. Então, às vezes a gente precisa... O senhor fala terceirizados? Terceirizados e as pessoas que não prestam serviço. Eu acho que a qualidade do serviço público está muito... ruim por isso. Se você tem vamos supor, vou dar um exemplo de uma UPA, certo? Um posto de saúde. Você tem 20 funcionários, 12 trabalham e 8 não aparecem. Isso desmotiva aos que trabalham. Então tem muita gente, muito funcionário na prefeitura, que são funcionários políticos, certo? Então esse tipo de corte, por isso que é bom um prefeito independente de qualquer partido, que não tenha um peso político. A prefeitura hoje, ela é administrada politicamente por um partido e por um grupo. Isso é verdade. É por um grupo pequeno, que diminuiu muito, mas é um grupo que inclusive tem muitos vereadores fortes que fazem parte desse grupo. Então, esses cortes havendo, vai sobrar dinheiro para fazer coisas que as pessoas recebam na ponta. Mas o senhor está falando assim numa ideia, né? O senhor não tem o valor, quanto seria, o quanto custaria, de onde tiraria. Tudo no plano da boa intenção, então. Não, o déficit habitacional são 250 mil famílias, certo? Vamos supor que a gente começasse e você não pode resolver, tudo que eu lhe falo, não pode resolver nada do dia para a noite. Mas e eu acho que a prefeitura poderia pagar aí até 30 mil famílias, 20 a 30 mil famílias no Bolsa Aluguel, e aí constrói com projeto, com parceria público-privada, no primeiro 30 mil... 309 milhões, né? Quanto? 9 milhões. 9 milhões? 30 mil a 300 reais. 9 milhões? Factível, né? Dá para pagar. 9 milhões por mês. E outra coisa,
Paralelo a isso, faz a parceria público-privada para construir casas também. Bota aí 20 mil casas no primeiro ano, 40 no segundo, e vai dividir, e vai diminuindo o problema para a gente chegar daqui a 10 anos, o déficit habitacional tá zerado. Ok. Eu teria aqui várias questões, candidato. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Tem perguntas aqui sobre a área da saúde. O senhor tem 15 segundos para me dizer na saúde que é a grande ideia, a primeira medida que o senhor faria na saúde. Primeira medida na saúde, eu não vou repetir, zerar as filas, mas eu vou dizer, melhorar o atendimento e medir todos os postos, todos os equipamentos de saúde, acompanhado de perto pelo prefeito. As pessoas têm que ir para o posto e ser atendidas. O senhor faria mais algum hospital na cidade? Não. De imediato, botava para funcionar os equipamentos que estão aí, porque está faltando gestão. Ok. Candidato, muito obrigado então pela sua participação. A gente está cumprindo o horário rigorosamente com todos os candidatos. Agradeço a sua vinda. Voltamos a falar. Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Conversamos com o candidato Jorge Lima do Solidariedade, eu e meu colega Marcelo Bloch, ao vivo no Povo no Rádio, às 10h03.